PowerPoint para a nossa conversa, eu me lembrei de que na minha outra visita aqui na Califórnia, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Carlos Campetti. E ele falou sobre família. E de uma forma muito simpática, muito sincera, verdadeira, ele começou dizendo: não pensem que eu estou aqui falando de família porque eu tenho uma família perfeita. Vocês lembram? E até fez um resumozinho dizendo das aventuras familiares que ele vivenciou, que não foram fáceis. Foi uma novelinha caprichada do despertamento da família que finalmente aconteceu. E eu hoje faço como Carlos. Eu digo para vocês, estou aqui falando sobre pais e filhos, mas estou muito longe de ser mãe perfeita. Meu marido, um pai muito dedicado, muito amoroso, aquele tipo de pai que dava a última gota de sangue pelos filhos, mas também longe da perfeição, né? Procurei educar bem meus filhos, mas sei que eles não são perfeitos. Mas fico muito à vontade para falar disso, para fazer esse trabalho com vocês, porque, na verdade, somos todos aprendizes da doutrina. E outra coisa que eu aprendi, sem sombra de dúvida, com a doutrina, é que a gente precisa estudar sempre. E mais do que isso, estudar até aquilo que a gente pensa que já sabe. Uma das pessoas mais marcantes, muito especial na minha vida, foi o meu professor de filosofia espírita, Manuel São Marcos, e ele sempre dizia: é preciso repensar o pensamento já pensado. A gente não pode de maneira nenhuma se deixar levar pela ilusão de que li o Livro dos Espíritos uma vez, que li o Evangelho inteiro uma vez, que li André Luiz uma vez, que o trabalho está terminado. Não, só está começado. É preciso de releitura, é preciso de reflexão, porque o estudo da doutrina é semelhante a qualquer estudo que a gente faz nas nossas escolas tradicionais. A gente estuda um ponto de história, de geografia, de ciências, não uma vez só. Uma vez, e a gente relê, a gente faz lição de casa, e a gente faz provinhas semanais na classe, provinhas parciais, provinhas finais, sempre voltando à mesma matéria, que é para testar, para a gente mesmo testar se aprendeu. Porque o que interessa é aprender. Então, não adianta um conhecimento superficial. Esse conhecimento da doutrina espírita, no seu aspecto ciência, filosofia e religião, tem que estar nas entranhas do nosso ser, presente no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas atitudes. E para que a gente tenha uma conduta verdadeiramente cristã, verdadeiramente espírita, a gente tem que conhecer profundamente os conceitos básicos da doutrina. E é por isso que, nesse momento, eu quero também dizer a vocês que eu vou recordar informações básicas da doutrina acerca do tema, mas que vocês não foquem apenas os filhos, que vocês entendam que a gente aprende sempre, a cada momento. E à medida que as colocações forem sendo feitas, que vocês se perguntem: eu já estou vivendo dessa forma? Eu já estou fazendo isso que eu estou pretendendo passar para os meus filhos? Porque essa coerência é indispensável para o nosso crescimento espiritual, para o nosso sucesso. Então, vamos recordar conceitos. Por que é que é tão importante recordar os conceitos da doutrina espírita? Primeiro, para a gente aprender. Sem aprender, a gente não evolui. Aprender para quê? Para servir. Servir a quem? A nós mesmos e àqueles que convivem conosco. E para vocês aqui na Casa Espírita, não conheço todos, mas conheço a maioria,
grupo de colaboradores da casa, que eu sei que estuda com seriedade. Inclusive, nesses últimos tempos, vocês estudaram o Constelação Familiar, que é uma joia espiritual. Esse livro precisa ser lido e relido muitas vezes, para a gente aprender para nós, para aplicar na família e para divulgar. Vocês trabalham com orientação espiritual. Vocês estão sempre recebendo pessoas que não conhecem a doutrina, que nunca ouviram falar nesses conceitos luminosos. Então, a gente precisa estar bem preparada para exteriorizar a luz do conhecimento que nós já assimilamos, né? Então, e esse preparo prévio é importantíssimo, porque poder servir na seara de Jesus, poder divulgar os ensinamentos de Jesus, claramente explicitados pela doutrina espírita, com uma riqueza de detalhes, lógica, racional, sem símbolos, sem dogmas, realmente muda o panorama da vida das pessoas e o panorama do próprio mundo. Porque o mundo só vai se transformar quando cada um de nós despertar consciencialmente e se transformar. Então, parece uma coisa simples, uma oportunidade singela, um encontro como esse nosso na manhã de domingo, mas, na verdade, é a abençoada oportunidade de trabalho. É a oportunidade onde nós vamos captar novas bênçãos, novas dádivas, trazidas pelos benfeitores espirituais, como a Ana falou no início, na preparação do ambiente. Entramos por aquela porta, somos recebidos pelo mentor amigo, que fica feliz com o nosso interesse pela doutrina, pela nossa busca de conhecimentos, pela nossa demonstração efetiva de fé. Porque se a gente não acreditasse em Deus, não acreditasse em Jesus, não acreditasse na doutrina, nós estaríamos debaixo do cobertor nessa hora. Ou fazendo caminhada, ou fazendo qualquer outra coisa, né? Então, eles valorizam essa nossa demonstração de interesse pela doutrina e nos ajudam. E derramam incontáveis bênçãos sobre todos nós. E mais ainda, é sempre bom que a gente lembre que a nossa vinda aqui para estudar, para sintonizar com Jesus e com seus mensageiros, automaticamente estabelece uma ponte luminosa com os nossos lares. E enquanto nós estamos aqui, pensamento e sentimento voltado para o estudo da doutrina, os benfeitores têm condições de visitar a nossa casa e levar ajuda, levar assistência espiritual que seja necessária. Então, a gente recebe muito mais do que a gente possa registrar, né? E por que é importante isso? Porque nós vamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, vamos nos prepararmos adequadamente para os nossos compromissos espirituais, vamos ter melhores condições para valorizar cada oportunidade de trabalho, de crescimento espiritual que a misericórdia divina está nos concedendo na presente encarnação. Nesse momento da minha reflexão, me ocorreu comentar com vocês que a maioria das pessoas no mundo, mas também no meio espírita, ouve esse chamado. Sabe que aqui é bom, que estudar é importante, que buscar essa ajuda, esse suporte vai fazer uma significativa diferença na nossa vida. Mas faz corpo mole, resiste ao chamado. Deixa os convites do mundo, os apelos do mundo, os valores do mundo pesarem mais. E não vem. Ou vem, mas não continuam com a ação. E é muito importante, a essa altura da nossa reflexão, que nós nos lembremos que o acaso não existe. Esse é um dos ensinamentos mais importantes, na minha singela opinião, da doutrina espírita. É a gente saber que nada acontece por acaso. E se nós
nascemos aqui, com essa possibilidade de estudar a doutrina, se nós estamos frequentando uma casa espírita, é porque estamos comprometidos com esse tipo de trabalho. Eu tinha pedido para a Paula passar para vocês um apelo para que vocês ouvissem a palestra do Haroldo, Entre a Terra e o Céu, o endereço está aí, que é uma palestra maravilhosa. Ele fala às claras, ele fala a fundo, ele sacode a nossa consciência em relação ao compromisso com a família, ao compromisso com a educação de filhos. Aliás, eu quero agradecer a Claudinha, porque isso tudo aqui está acontecendo em função da Claudinha. A Claudinha ouviu essa palestra e ficou tão mexida e falou, nós precisamos conversar a respeito. Então, mais do que uma palestra, eu quero que vocês saibam que esse nosso encontro é grupo de estudo. Estamos aqui para recordar o que já aprendemos, para ampliar o nosso conhecimento, para termos melhores condições de trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem anotar o endereço da palestra depois, a gente pode colocar no Facebook, não precisa anotar. A gente vai colocar o conteúdo no Facebook. Bom, no livro Consolador, que eu não sei se todos já leram, mas quem não leu precisa ler. Não é ler, é livro de estudo. Essa obra também é básica na bibliografia espírita, porque vocês já devem ter observado isso. Existem alguns livros que a gente pode ler uma vez e guardar na prateleira, mas existem outros que têm que estar sempre ao alcance da nossa mão, sempre sendo consultados, porque tem um conteúdo riquíssimo que a gente não abrange com poucas leituras. E aí, o Chico trabalhou, amparado por Emmanuel, na dinâmica de perguntas e respostas, um processo semelhante ao do Livro dos Espíritos. E são formuladas perguntas importantíssimas para o nosso dia a dia, e o Chico vai respondendo. E existe um determinado trecho do livro que ele enfoca com muita objetividade a família e a educação dos filhos. E lendo, para pesquisa para a nossa conversa fraterna, eu encontrei esse parágrafo que eu achei que valia a pena passar para vocês. Não somos responsáveis pelas imperfeições dos nossos filhos, mas seremos responsáveis se adubarmos tendências infelizes ou não as combatermos. Vamos pensar um pouquinho. No meu caso, no caso da Lúcia, no caso da Neuza, já estamos com os filhos criados. O trabalho que a gente tinha que fazer, a gente já fez. E fez naquele esforço de fazer o melhor, de passar para eles as melhores orientações, os melhores conceitos. O trabalho está pronto, o produto está finalizado. Se o resultado foi bom ou não, a responsabilidade não é totalmente nossa, porque a bagagem do espírito tem o seu peso específico, né? Mas aí Emmanuel diz, nós seremos responsabilizados perante a lei se nós, por acaso, tivermos abandonado os cuidados básicos necessários com os nossos filhos. Mas se a gente fez o melhor que podia, está tudo certo, porque cada um é cada um. E quando eu li essa frase, eu me lembrei de uma amiga, eu já comentei isso com vocês de uma vez anterior. Ela, uma pessoa delicadíssima, culta, fina, espiritualizada, teve 2 filhos, educou muito bem, os 2 de nível universitário, e um dia, descobre que o filho mais novo era pedófilo. Foi um escândalo, assim, de sair na televisão, foi um sofrimento muito grande para ela. E ela não entendia
Por quê? Por que tendo criado os dois com tanto amor, com tanta presença, com tanto cuidado, aconteceu isso? E a orientação espiritual que veio para ela dizia exatamente isso, que ele era um espírito que recebeu a bênção de se reencarnar numa família bem estruturada, com valores éticos, morais e espirituais, só que a fragilidade dele, a imaturidade dele, não permitiu, não possibilitou que ele assimilasse, aprendesse e vivenciasse aquilo tudo que foi ensinado, né? Então, é um exemplo típico para ilustrar isso aí. Então, a mãe fez o que podia. Ele não aprendeu porque o fruto não amadurece antes do tempo, ele não estava pronto. E eu contei esse caso cabeludo, mas isso a gente pode decodificar para experiências mais singelas e não nos deixarmos abater quando a gente faz esforço e o filho não aprende, né? Então, existe a nossa parte, mas existe aquela parte que compete ao espírito, com o seu livre-arbítrio. Então, família, oportunidade de trabalho, acaso não existe, então compromissos espirituais anteriores, né? Nós reencontramos dentro do nosso lar aqueles espíritos com quem temos ligação de passado. E estamos juntos numa nova oportunidade para renovar, para crescer, para recomeçar, aprender conceitos novos. Quais são esses conceitos novos à luz da doutrina espírita? Perdão, amor incondicional. Por que é que a base do trabalho, do aprendizado em família é amor? Porque o amor é a lei maior da vida, que rege a vida do micro ao macrocosmos. Amor no lar é o mesmo amor da fraternidade universal que nós temos que aprender, filhos de Deus que somos todos, né? E a reencarnação é a abençoada porta que a misericórdia do Pai nos concede para que nós possamos trabalhar, crescer, evoluir, né? Somos viajores da vida. A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Então, nessas sucessivas vidas, nós vamos aprendendo, através de erros e acertos, mas crescendo sempre, progredindo na medida, na proporção do nosso esforço. Quando imaturos, espiritualmente, a gente não vai dar valsa. Mas à medida que a consciência vai aflorando, que o senso de responsabilidade vai se aprimorando, a gente vai se vigiando mais para que o esforço seja maior, para que haja uma objetividade maior em relação àquilo que a gente já sabe que é certo, né? E esse trabalho, é muito bom que a gente lembre aqui, não é nos transformarmos em anjos e nem transformar os nossos filhos em anjos, porque cada espírito tem o seu grau evolutivo, o seu grau de maturidade, caminha no seu ritmo. Então, a gente vai passando valores e dando tempo para que o amadurecimento aconteça, para que, como fruto, amadureça no seu ritmo natural, né? Esse alerta é para a gente lembrar que nós sabemos que a vida não é um piquenique. Ninguém está aqui para passear, ninguém está aqui só para curtir festas, viagens, roupas e etc. Nós sabemos que o objetivo maior da vida é o trabalho, é o nosso crescimento espiritual. Então, é muito importante, e para nós que já temos uma base relativamente boa da doutrina, a gente já sabe que não podemos mais, não devemos mais nos deixar levar por caprichos. O que são caprichos? É o que eu gosto, o que eu não gosto, é me deixar contrariar porque aconteceu isso ou aquilo,
Ah, porque estou cansada dessa trabalheira, dessa preocupação que a família me dá, eu vou inventar uma coisa melhor para fazer. É o pensar em si mesmo em vez de pensar maior, de pensar no compromisso evolutivo. Dentro desse trabalho que nós devemos realizar, nós temos que estar atentos para fazer sempre o melhor e esgotar todos os recursos possíveis, por mais complicada que nos pareça a convivência familiar, a equação da vida no dia a dia. E como é que os pais devem se conduzir? Principalmente pelo exemplo. Todos nós sabemos que as palavras têm peso, o pensamento é força, a palavra tem força, mas o exemplo tem um peso muito maior. Então, temos a preocupação de passar sempre bons valores morais. Está sempre conversando, não em tom de bronca, não com discussão, não apontando defeitos para não vitalizar aquele lado menos bonito das pessoas, mas usar o estímulo positivo e dizer, você pode, você sabe, você consegue, você tem condições de fazer de ter um comportamento melhor, né? Então, a educação, a correção pelo amor. A psicologia fala muito disso, fala que, em vez de falar, você é burro pro filho, estou cansada, você não me ouve. Não, eu sei que você é meu amigo, eu sei que você entende que o que eu estou falando é bom para você, é bom para nós, e assim por diante. Corrigir pelo amor, né? E essa definição de mãe também eu encontrei lá no Consolador, achei extraordinária. Emmanuel diz que mãe é expoente divino. Eu confesso para vocês que, apesar de estudar a doutrina há muitos anos, eu já percebi que a responsabilidade espiritual da mulher é maior, mas eu ainda não entendi por quê. E a gente vê aí no Consolador, Emmanuel dizendo isso, que na família a responsabilidade maior compete à mãe. E no livro Nosso Lar também, vocês lembram? O capítulo 20, que André Luiz fala sobre o casamento, que faz aquela comparação do ângulo de 90 graus, a vertical é a mulher. Uhum. Então, mais para frente, em outras encarnações, a gente vai entender melhor. Mas, por hora, nós estamos alertados que os pais, os nossos cônjuges, têm responsabilidade também. Claro que é um trabalho a dois, o compromisso é dos dois, mas a responsabilidade maior é da mãe. E é muito bom a gente lembrar disso, porque hoje, no nosso mundo moderno, as mulheres estão sendo muito estimuladas a trabalhar fora, a dividir, né, os compromissos da casa com o trabalho profissional, o que é muito válido. A mulher é um ser inteligente, fez uma faculdade, tem um diploma, tem talentos a desenvolver, tem capacidade para isso, tudo bem. Mas que ela saiba sempre que o compromisso maior, a prioridade, continua sendo a família. É que ela procure conciliar a carreira profissional com o trabalho da família, entendendo que a responsabilidade maior é a família. E aí, compete a ela, muito especialmente, segundo Emmanuel, prover compreensão espiritual, sacrificar-se. Nós sabemos disso, como a maternidade exige renúncia, né? Desde a gravidez até sempre, né? E os cuidados com os filhos de uma forma bem ampla, mas especificamente com preocupação de passar a base da religiosidade para os nossos filhos desde a infância. Vejam que Emmanuel não fala de religião.
Ele fala de religiosidade. Qual é a diferença entre religião e religiosidade? Religião é uma organização feita pelos homens para facilitar a nossa sintonia com Deus. Mas religiosidade é o sentimento inato, coração e consciência, naquela certeza de que Deus existe, de que existem leis divinas que nós precisamos respeitar e vivenciar, né? Isso a gente tem que falar sempre com os nossos filhos. Bom, então agora a gente vai entrar na dinâmica da conversa, do trabalho propriamente dito. Eu vou começar por Moisés. Primeira revelação espiritual. Moisés, todo mundo conhece a história, todo mundo já estudou direitinho, sabe que ele recebeu o decálogo, os famosos 10 mandamentos, 10 regras básicas, a lei divina sendo trazida 6.000 anos atrás para a humanidade, naqueles 10 itens para facilitar, favorecer o nosso aprendizado. E em tom imperativo, vocês repararam isso? Não é para a gente pensar se acredita ou não acredita, se faz ou não faz. Não, é amar, fazer, não roubar, não matar. Né? Então, a lição indiscutível para ser obedecida. Todos os mandamentos são importantes, mas no caso de hoje nos interessa enfocar muito especialmente o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. E aí vamos trocar em miúdos, vamos ver os detalhes inseridos aí nessa frase aparentemente singela. Então, devemos honrar pai e mãe. Honrar, primeiro é amar a Deus, amar ao próximo, né? Então, o amor já foi colocado. Mas no caso dos pais, esse amor vem com uma roupagem maior, com respeito. Então, o nosso compromisso de amar a todas as pessoas é indiscutível, mas o nosso compromisso de amar aos nossos pais é maior ainda. E a doutrina ensina, mesmo quando sejam pais irresponsáveis, pais alcoólatras, pais violentos, pais que abandonam a família, pais pedófilos, enfim, qualquer que seja o desvio, que a imaturidade daquele espírito é pai, mas não é espírito perfeito. Demonstre efetivamente, não serve de desculpa para que o filho não o ame. O amor, nesse caso, é o reconhecimento da dívida de gratidão que nós temos com aquela criatura que nos concedeu a bênção da vida. Da dinâmica da vida, todos nós viemos de um pai e uma mãe, e aí nas entrelinhas desse conceito a gente vê que da mesma forma que o filho deve amar o pai, os pais devem amar os filhos. Então, se a gente desenvolver mais esse item, a gente vai entender que realmente tem muita coisa para a gente aprender nesse relacionamento pais e filhos. Né? Somos filhos hoje, seremos pais amanhã, os nossos filhos serão pais amanhã, então o aprendizado é sempre importante, sempre atual para todos nós. A etapa com Jesus. Jesus veio. O que foi que ele ensinou? Amar. Ele disse, eu não vim destruir a lei e os profetas. A gente viu isso agora lá no Livro dos Espíritos, né? Veio para recordar os ensinamentos básicos do Decálogo e falar de múltiplas formas, com palavras e exemplos, acerca da importância da lei do amor, que está escrito na nossa consciência, todos nós sabemos da importância do amor, né? E Jesus, para nos ajudar, esclareceu. Existem famílias corporais e famílias espirituais. Às vezes eu estou
numa constelação familiar e me sinto um peixe fora d'água. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não me entendo com ninguém. Mas isso não invalida a importância da família, né? Nós temos que registrar essas lições difíceis e às vezes desconfortáveis como um sinal de que é com aquela criatura que eu tenho uma questão mais trabalhosa, uma tarefa maior. É para aquela criatura complicada, difícil, que eu devo canalizar um potencial maior de amor, né? E as famílias espirituais definem o reencontro de espíritos afins, de espíritos que em outras vidas já aprenderam a ser amigos, o que é uma bênção realmente na nossa vida. E eu gostaria muito que vocês, quando tivessem oportunidade, lessem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 18, em que Kardec comenta conosco exatamente essas palavras de Jesus, esse ensinamento de Jesus acerca das famílias corporais e espirituais. Então, nesse reencontro familiar, precisamos ter em foco a preocupação de cuidar do corpo e do espírito, porque a gente vê no mundo muitas famílias que se preocupam que os filhos estejam bem alimentados, que frequentem uma boa escola, que tenham boas roupas, que tenham todos os brinquedinhos modernos que o mundo oferece, e boa assistência médica, mas se esquecem de trabalhar o aspecto espiritual, a formação espiritual, de desenvolver o sentimento de religiosidade nessas criaturas que nos foram confiadas por Deus com essa finalidade, né? Então, ao mesmo tempo que cuidamos do aspecto material da vida dos nossos filhos, precisamos, com maior carinho, com maior ênfase, cuidar do aspecto espiritual. E como é que a gente cuida da saúde espiritual dos nossos filhos? Observando imperfeições morais. Então, no dia a dia, eu vejo, uma criança mais agressiva, briga, dá birra, não castigar, conversar e dizer, explicar para ela que aquilo não está certo, se necessário, botar lá na cadeirinha para pensar, para ela descobrir se aquilo que ela fez, se aquela cena que ela aprontou, se o pontapé que ela deu no irmão está certo, se ela gostaria que o irmão ou qualquer outra pessoa tratassem daquele jeito. Esse pensar junto é que vai educar de verdade. Só a palmada, só o castigo não educa. Então, não deixar passar nenhuma demonstração específica de desamor, de agressividade, de violência. Não concordar nunca com qualquer tipo de comportamento negativo. Não concordar nunca, porque educar é isso, meus queridos. Eu não posso educar os meus filhos. Hoje eu fecho os olhos e deixo a coisa feia acontecer, amanhã eu dou bronca e dou castigo e converso. Não, na cabecinha da criança ela não vai entender que hora que pode, que hora que não pode. Então, é aqui no dia a dia que nós vamos deixar bem registrados que o que é certo, o que é errado em qualquer circunstância, né? E a gente colocou aqui o mulher adúltera entre parênteses, para a gente ver que Jesus ensinou isso através de palavras e através de atitudes. E naquele momento da mulher adúltera, quando todo mundo tinha certeza que ela tinha feito uma coisa errada, ele diz, mulher, ninguém te acusa, eu também não te acuso. Ele entendeu que ela tinha feito uma coisa errada, que ela estava sendo acusada, não apontou o dedo para ela, mas disse, vá e não peques mais. Por quê? Porque a conduta ética e moral é a que tem que ser buscada por nós e pelos nossos filhos, né? E por isso, como é responsabilidade nossa
Esses espíritos que reencarnam como nossos filhos são espíritos que Deus nos confiou para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa passar valores novos que neutralizem os valores negativos que em outras ocasiões, em outras encarnações, nós trocamos com aquele espírito. E fazer isso sempre com muita paciência e muita ternura. Gritos, tapas, palavrões, qualquer forma de discussão, de violência, não constrói. A gente sabe disso por experiência própria. Então, a força maior da vida é a do amor. A gente respira fundo, conta até 3 e fala mais uma vez. E mais uma vez, e quantas vezes sejam necessárias para a lição ser aprendida. No dia a dia, é muito importante que os pais exerçam uma vigilância equilibrada em relação ao relacionamento dos irmãos. E aí, a educação racional vai nos levar a conversar com aquela criança e dizer, seu pensamento é energia. Toda vez que você pensa com raiva, com impaciência em relação a alguém, você está mandando veneno para aquela pessoa. As suas palavras têm energia. Toda vez que você fala alguma coisa desagradável para seu irmão ou para qualquer outra pessoa, você está passando energia negativa. E veja que Jesus ensinou isso no Evangelho, naquela passagem que ele fala do raca. Vocês estão lembrados, né? Então, a criança entende isso e vai aprender pela repetição que ela é responsável pela qualidade das suas palavras e das suas atitudes. E a gente ainda pode usar um recurso pedagógico mais prático, óbvio, que houve o desentendimento entre os irmãozinhos. Um vira para o outro e fala, você é burro, idiota, ou qualquer coisa parecida. A mãe ouviu, não deixa passar batido, chama um e chama outro e diz, pede desculpa para o seu irmão. Agora, para neutralizar a coisa feia que você falou para ele, por favor, diga agora 2 coisas boas que você vê dele. Então, além de mostrar que o xingamento é nocivo, ainda vai ensinar aquela criança a enxergar qualidades no irmão. E às vezes dá trabalho encontrar. Mas uma ou outra qualidade vai aflorar. Ele é bonzinho, ele é estudioso, ele é obediente, ele joga bola comigo, enfim, alguma coisa vai sair. Se não sair, a gente inspira, né? Sugere. E aí, com essa ginástica espiritual, emocional, devagarzinho, ao longo do tempo, gente, não é de um dia para o outro, viu? A gente vai estabelecendo uma convivência afável. Às vezes, até só para não ter que pensar na coisa boa que tem que falar para o irmão, ele deixa de falar a coisa ruim. E o aprendizado prático vai acontecer. Né? Bom, então, passamos muito superficialmente pelos ensinamentos de Jesus acerca da família, da educação de filhos, mas o tempo é pouco. Vamos agora ver o que a doutrina espírita. Só tem 10 minutos? Sacramento. Então eu não vou nem comentar, eu só vou citar. Livro dos Espíritos, questão 775, a pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos de luz que assessoravam Kardec, eu falei que eu não ia comentar, ó. Disseram, uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, o homem voltaria a ser bicho, voltaria ao tempo das cavernas, né? Então, a doutrina espírita recorda a importância da família e ensina claramente que paternidade e maternidade são missões. Isso está na parte das leis morais do Livro dos Espíritos. Quem puder, não deixe de dar uma lida.
E dentro do contexto da doutrina espírita, Joana de Ângeles afirma, com a sua autoridade, que família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E ela diz ainda que gerações inexperientes e deseducadas, quer dizer, se nós não educarmos bem as nossas crianças, elas virão a ser vítimas fáceis de armadilhas no mundo, porque a energia negativa vai atrair coisa negativa, né? Joana de Ângeles, o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que têm em latência para liberá-los e sublimá-los. Então, nós temos talentos éticos, morais, espirituais no nosso mundo íntimo e não existe laboratório melhor, oficina melhor de trabalho para o desenvolvimento dessa nossa potencialidade do que a família. Por isso é que a sabedoria de Deus estruturou a família na nossa sociedade, inspirou. Joana de Ângeles, apesar de não bem compreendida e administrada, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo que possibilita a felicidade. Nesse parágrafo, ela está completando o que ela disse no anterior, né? Então, o lar é o educandário, é o local adequado para o desenvolvimento dessas potencialidades, apesar de não bem compreendida e administrada, porque se a gente olha o panorama do mundo, os conceitos de família são os mais variados. Tem um monte de gente que acha que família é instituição falida, que família já era, tem cada modelo de família que a gente fica até de queixo caído, né? De tão absurdo que é. Mas, à luz da doutrina espírita, nós podemos ter certeza de que ela continua tendo o seu valor. E Joana de Ângeles diz, a família jamais desaparecerá. Ela pode passar, e tem passado, por modificações, por transformações, porque ela continua sendo o recurso melhor, maior, para ajudar no nosso crescimento espiritual, ajudar a superar obstáculos. E o obstáculo maior é o egoísmo, porque é em família que a gente aprende a pensar no outro. E o egoísmo está lá no Evangelho, é a fonte de todos os males, né? Então, realmente é a abençoada oficina de trabalho. Repetimos, o acaso não existe. Frequentemente o desequilíbrio, a imaturidade que trazemos do passado ou que ainda vivenciamos no presente geram sofrimento e dor. Mas a gente não pode esquecer do planejamento prévio, da programação adequada que foi feita lá no mundo espiritual antes da nossa reencarnação, que a gente aprendeu com André Luiz, né? Aquele programa sob medida para o nosso crescimento espiritual com aqueles espíritos com quem temos uma ligação maior. E dentro desse cenário que foi programado pelo plano espiritual, a gente precisa estar atento para fazer os ajustes necessários, né? Aqui eu quis lembrar a vocês que o lar é o Mobral do amor. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos existe o Mobral, mas lá no Brasil o Mobral é o chão da alfabetização. Pega os adultos que não aprenderam a escrever e começam a fazer o que eles deviam ter feito no primeiro grau, né? Então, Emmanuel faz essa comparação dizendo que não tenho por onde começar. Para aprender a amar, nós temos que começar pelo lar. Quem não consegue amar a sua constelação familiar, dificilmente amará aquele que não conhece. E nós sabemos que a lei
é amar a nossa família e humanidade. Amar até aqueles que nós não conhecemos, né? Qual o papel dos pais? Atuar no dia a dia de forma consciente e responsável. A doutrina ensina que a vida não se improvisa, então nós precisamos de disciplina moral, mudança de hábitos, adequação às novas responsabilidades. Então, eu estou insegura, eu não sei como é que eu devo educar os meus filhos, vou buscar na fonte, vou ler na bibliografia espírita, vou buscar uma boa terapeuta, enfim, vou buscar ajuda onde seja possível para realizar bem a minha tarefa, né? Mas não esquecer nunca que educar é oferecer exemplos. Não adianta eu falar para minha filha, o meu filho não mentir, se eu minto. O telefone toca, eu digo, fala que eu não estou. O que eu estou ensinando? É que a gente pode ter, tem até aquele conceito de mentira branca, né? Mas não, a gente tem que, se quer ensinar à luz do Evangelho de Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não, né? Outro ensinamento muito importante para os pais é não transferir para os filhos as suas angústias e frustrações. Então, hoje eu estou bem, eu estou feliz, de bem com a vida, sem problema, então eu sou mãezinha presente e amorosa. Tive uma contrariedade, estou amolada com alguma coisa, estou lá no fundo do poço, aí eu largo mão dos meninos, deixo fazer o que quiser, e deixo de trabalhar a dinâmica da educação. Ou então, o meu casamento não deu certo, eu me separei, achei que a vida não faz sentido, e aí me desligo de todo o resto dos meus compromissos. Quando a educação da criança não tem nada a ver com o meu desencanto, com a falência dos meus sonhos, né? Das minhas angústias e frustrações. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos pais? Fumo, álcool, agressividade, desrespeito. Por quê? É o exemplo prático. Eu estou fumando, estou subliminarmente ensinando meu filho a fumar. E eu fumo e consegui parar só no cigarro. Mas como eu posso ter certeza que o meu filho não vai do fumo passar para outras drogas? Álcool, eu bebo, mas eu bebo nos fins de semana, ou eu bebo uma garrafa de vinho, mas eu estou dando exemplo para o meu filho, e se ele começar a beber e não conseguir se controlar na quantidade, a responsabilidade do exemplo continua sendo minha, né? Desrespeito, agressividade, jamais tratar o filho, ou o marido, ou a esposa, com deselegância, com grosseria, porque eu estou mostrando que a gente pode tratar o outro mal. E se eu trato todos sempre bem, eu vou ter força moral para dizer, mas como é que você está falando assim comigo? Eu não falo assim com você. Então, a minha força moral vai permitir que eu cobre do outro um comportamento respeitável, né? Outro erro muito comum dos pais, tratar filhos como objetos de exibição. Então, é aquela história de vestir o menino com aquelas roupas lindas e maravilhosas, colocar nas melhores escolas e ficar contando vantagem, porque meu filho tira só nota 10 e coisas assim. Esquecendo de que o lado mais importante é o lado espiritual, né? Que eles não são para ser exibidos e colocados assim em público. Outro erro muito frequente é transferir a educação dos nossos filhos para outras pessoas. Às vezes para babás competentes, boas, bem preparadas, ou para os pais, tanta criança no mundo sendo criada por avós, né? Mas no fundo, se a gente olhar bem, aquela criança está órfã de pai e mãe. Porque o pai e a mãe estão ausentes. E a responsabilidade daquela maternidade é de quem? Então,
Claro que a gente, nesse mundo moderno e na dinâmica do dia a dia da vida em família, a gente precisa de ajuda. E mães que trabalham fora, mais ainda. Mas fazer tudo de maneira que na carga horária daquela convivência haja sempre um tempo para a mãe estar com aquela criança. Não se ausentar sob hipótese dessa convivência. Né? Esse slide é para completar a nossa colocação acerca da importância da delicadeza. Né? E ensinando os nossos filhos a serem delicados, nós estamos preparando os nossos filhos para viver de uma forma correta no mundo lá fora. As crianças que não recebem carinho dos pais, que não têm esse clima de amor no lar, acabam com baixa afetividade e carentes desse amor que não recebem na família, diz Joana de Ângeles, vão buscar fora, em outros grupos, em outras tribos. Lembra da conversa do Carlos Campeche, né? Aquele suporte afetivo que elas não recebem em casa. Por isso é que a doutrina insiste. É imprescindível o clima de amizade, de comunhão, de conversa, conversar com a criança, com o adolescente, olho no olho, mas assim, com carinho, com amor, querendo mesmo saber se ele está feliz, querendo saber da vida dele, quais são os seus amiguinhos, de que amiguinho que você gosta mais, de que atividade esportiva você gosta mais, entrar no mundo da criança, porque senão a gente vai, num dado momento, responder um questionário sobre os nossos próprios filhos, a gente não sabe quase nada a respeito deles. Né? Então, essa conversa com interesse real é que vai nos ajudar a conhecer o nosso filho. A psicologia diz que para educar os filhos é preciso de disciplina amorosa, de estabelecer limites, de coerência. O que quer dizer isso? O que é errado hoje é sempre errado. Então, o que eu proibi, o que eu censurei hoje tem que ser levado no dia a dia. A coerência do falar e do agir. A agressão não convence ninguém, eu já comentei com vocês. Com relação ao casal, muito importante que o casal se respeite, que o casal trabalhe junto, que um não tire a autoridade do outro. Eu posso até não concordar com o que o pai falou, com o que a mãe falou, mas não vou falar isso na frente da criança. Vou escolher um momento em que nós estejamos a sós e dizer para o marido ou para a esposa, eu não concordo com aquilo que você falou, por isso, por isso, por isso, para que possam os dois terem a mesma diretriz, por exemplo, em relação ao horário, em relação se pode sair ou não, que seja de comum acordo, porque senão um corpo com duas cabeças não dá certo, não funciona, né? Entender que o casal tem que trabalhar junto e, de uma certa forma, com tarefas relativamente bem definidas para um e para outro, mas sempre que necessário, um cobrindo o outro, complementando o outro, né? Muito importante na educação dos nossos filhos ensinar gratidão, respeito, empatia, isso de ensinar a criança a pensar no outro, a se preocupar com o outro, a se interessar pelo outro em qualquer circunstância, é um dos melhores meios para evitar que aquela criança venha a ser egoísta, que tenha comportamentos egocentrados, né? E nesse tratar bem o outro, com carinho, com gratidão, vigiar muito o tom de voz. Não admitir que a criança grite conosco. Toda vez, repetir, você não pode falar assim comigo, eu não falo assim com você, fica sentadinho aí na sua cadeirinha de pensar, para ver se está certo falar assim com o seu irmão, falar assim comigo, e pela repetição vai aprender. Né? Na rua, mesma coisa, não admitir que sejam grosseiras com estranhos. Tem muito adulto que num restaurante trata mal um garçom.
você já deve ter visto isso. Ou qualquer outra prestação de serviço. A criança está vendo, está aprendendo. Está dirigindo, xinga o outro motorista. A criança está vendo, está aprendendo. Então, nós temos que vigiar o nosso tom de voz em nosso próprio benefício, mas principalmente lembrando que a mensagem não verbal está chegando lá, né? Observar imperfeições morais, isso nós já desenvolvemos de alguma forma, não concordar com o comportamento negativo, muita vigilância no relacionamento com os irmãos, no item agressividade e considerando a reencarnação no item sexualidade. Porque a gente sabe que acontece, não com pouca frequência, da menina engravidar do irmão, né? Nas camadas sociais mais elevadas, não é tão frequente, mas acontece. Lá na federação a gente vê muito caso assim. Ou com o irmão, ou com os próprios pais, ou com tios. Está sempre atento para proteger a criança também em relação a esse aspecto. E se os pais são ausentes, se a mãe não está atenta e prestando atenção no tipo de relacionamento que está acontecendo no entorno, esse acontecimento pode ser perigoso. Aqui é Jesus, lembrando que não é o que entra pela boca que faz o homem imundo, mas é o que sai do coração. Isso a gente pode e deve repetir muitas vezes para as nossas crianças. Não adianta ser bonitinha, ter olhinho azul, ter cabelinho loiro, ter roupinha bonita, se na hora de falar é grosseira, é má, é invejosa e etc. Né? Lembrar, desde pequenininha, que nós somos responsáveis por aquilo que nós exteriorizamos. Achei muito interessante isso no livro da Joana, ela citando Maria Montessori, respeitável educadora, dizendo que para maternidade e paternidade os pais devem se preparar 20 anos antes. Então, nós estamos um pouquinho atrasados. Na página 44 desse livro, o tempo não permite, eu queria ler e comentar com vocês. A Joana de Ângeles fala sobre tolerância e pensamento e energia. Eu sei que vocês estudaram esse livro, mas repito, repensar o pensamento já pensado, porque tem tudo a ver com o foco do nosso encontro na manhã de hoje. Avós. Ô Deusa, olha nós aí. Qual o papel dos avós? Presença discreta, sutil, sem interferências diretas. Então, é aquele papel assim, eu estou aqui. Se você precisar, conte comigo. Mas fazer com que o casal se organize, que aquela família tenha uma dinâmica, que se eu morrer, as coisas vão continuar funcionando. Porque pelas leis biológicas a gente deve morrer antes que a mãe e o pai, né? Então, ajudar em situações especiais, sem interferência direta, não acobertar erro, nada daquela gracinha de que na casa da vovó pode tudo, pode não. O que é errado na casa da mamãe é errado na casa da vovó. A Ana sabe disso. Eu amo os meus netinhos, acho os dois meninos assim especiais, mas a hora que eu vejo o Tiago mudou o tom de voz, eu falo, Ana, ó, falou isso assim, assim. E ela vai lá e torce o pepino. Porque eu acho que é amor de vó colaborar para a boa educação dos filhos. Acobertar erro não é amor, é desamor, né? Não mimar, esse negócio de que tudo que quer faz, chorou, ganha, é deseducativo. Estar sempre pronta a dar nossa cooperação de apoio, de carinho, evitar exagero de assistencialismo. Isso aí é uma tentação, a gente fica com vontade de fazer tudo por eles, né? Eles já sabem vestir sozinhos, a gente quer vestir. Eles já sabem buscar um copo d'água, a gente vai buscar copo d'água para eles e por aí afora, né? Não, deixar a criança crescer, né? Mas principalmente não esquecer que aquele espírito saiu da barriga daquela mãe, que o compromisso é daquela criança com aquela mãe,
a responsabilidade é dos pais. Não adianta a gente querer, por qualquer razão, encampar essa responsabilidade. Como é que a gente ensina gratidão e bondade? Porque naquele item anterior a gente falou sobre gratidão e bondade, né? Toda noite conversar com a criança. Ó, Fernanda, você está na fase do seu trio, né? Toda noite conversar com a criança, incentivá-la a se lembrar de como foi o seu dia. Seu dia foi bom? Você ficou feliz? Gostou da comidinha que você ganhou? Gostou do passeio que você fez? Da escolinha? Ensinar a criança a enxergar a coisa boa que aconteceu. Tanta coisa boa que acontece e que nem todas as crianças do mundo têm. Né? Uma mamãe que gosta de você, coisas assim, né? Ensinar a criança, ela, nas primeiras vezes a gente fala por ela, depois a gente fala para ela, me diz 1, 2 coisas boas que aconteceram no seu dia. Vamos agradecer a Deus pela comidinha, pelo passeio, enfim, né? E vejam que esse ensinamento é de psicologia, mas está lá no Livro dos Espíritos, naquela passagem com Santo Agostinho, quando ele manda fazer o exame de consciência, fazer o balanço do nosso dia. Vocês estão lembrados? Acho que é questão 919. Né? Então, é válido para adulto, tudo isso que eu estou falando é direcionado para criança, mas continua válido para nós adultos, porque nós somos crianças espirituais, no fim das contas, né? E a psicologia ainda sugere, como uma opção muito positiva, que a criança tenha um diário. As crianças maiorzinhas, além de falar, de conversar com a mamãe, de registrar as bênçãos, as alegrias, ter um diário para fazer as anotações das coisas que aconteceram, coisas felizes ou menos felizes, de acordo com a variação dela, coisas simples ou mais significativas, mas o parar para pensar naquilo ajuda a arrumar melhor as ideias. E com esse trabalho consciente, o resultado é que nós vamos desenvolver naquela criança a gentileza, vamos ensiná-la a apreciar melhor a vida, vamos diminuir as expectativas dela. Ela vai ver que tem dia que ela é mais feliz, que dá tudo certo, mas tem dia que nem tanto. Tem dia que ela cai, quebra o braço, tem dia que ela fica gripada, né? Ela está sendo preparada para essa variedade do ritmo da própria vida. E quando ela aprende, ela entende que as nossas expectativas são assim variáveis, ela se prepara melhor para a vida adulta, para as decepções que eventualmente vem a ter, né? Mas principalmente com esse singelo exercício, ela vai aprender gratidão em relação à família. E quando ela aprende a gratidão em relação à família, ela se prepara para a gratidão em relação ao mundo, né? Muito importante nesse trabalho, na nossa constelação familiar, evitar recompensas. A criança tem que aprender a fazer o bem pelo bem, fazer o certo porque é o certo, porque é o correto. Não ficar pagando o menino para estudar. Lá em casa até os meus reclamavam um pouquinho, porque o meu marido dizia, não fez mais do que obrigação. Tá na escola boa, tem livro, tem todos os recursos para fazer, não trabalha, o compromisso é só estudar, tem que estudar, tem que fazer bem feito. Então, passar isso, não ficar comprando, se você tirar nota 10, você ganha um brinquedo, né? Então, essas recompensas são desnecessárias e muitas vezes negativas. É verdade que uma vez ou outra isso pode acontecer, num momento mais significativo, a gente pode premiar, mas que aquilo não fique estabelecido como regra. Que a criança aprenda a fazer o bem pelo bem. Essa expectativa de ganhar presente, de ter sempre qualquer esforço reconhecido, vai ser um território perigoso para a vida adulta, porque eles vão se decepcionar. O mundo não trata a gente assim. Você, às vezes, faz tudo certinho e perde o emprego. Às vezes, você faz tudo certinho e seu casamento acaba.
né? Então, ensinar a criança a entender que o que compete a ela é fazer o certo. Agora, se o que vem de volta for bom ou ruim, faz parte do contexto da vida. Aí, Joana de Ângeles, nesse livro, na página 45 e 46, ilustra a doutrina espírita com os conceitos de psicologia. Resiliência, que é a palavra que define a capacidade de reagir bem aos desencantos, às decepções, às frustrações. E alteridade, o corretivo mudou lá. Alteridade, que é a capacidade de conviver com o diferente. É a criança entender que, apesar dela ter boa vontade, ela vai encontrar amiguinho que não gosta dela, professor que é mais injusto, enfim. Em toda a parte do urubu é preto. Em toda a faixa etária a gente vai encontrar gente boa e gente ruim. E a criança vai aprender nessa ocasião, né? Também quis trazer para vocês essa informação acerca da medicina antroposófica, um trabalho magnífico do Dr. Rudolf Steiner. É uma medicina psicossomática muito semelhante à homeopatia. E o Dr. Steiner fala da diversidade de temperamentos. É outra coisa que a gente tem que levar muito em conta. Ele diz que, de modo geral, nós podemos categorizar os temperamentos das pessoas em 4 tipos: sanguíneo, flegmático, melancólico e colérico. E o que quer dizer isso? Os nossos filhos são como os dedos das mãos. Cada um é cada um. Não adianta eu querer educar o filho número 1 do mesmo jeito que eu educo o número 2, do jeito que eu número 3. No dia do aniversário do Gabriel, eu estava conversando com a Monique, foi uma conversa interessantíssima, e ela estava falando dos 3 filhinhos que ela tem. A Sofia diz que é acomodada, ajuizada, boazinha, assim, fácil de levar. O segundo, como é que ele chama? Lucas. Esquivisível, um santo menino. E o pequenininho... Ben. O bem, um foguete, que consegue alterar a casa toda. Então, ela diz que a maneira como ela fala com a Sofia é completamente diferente da maneira como ela tem que lidar com o bem. Então, nós temos que estar atentos exatamente para isso. No caso dela, as diferenças são mais gritantes, mas, às vezes, elas são mais sutis. A gente precisa conhecer cada um. Podemos pensar na Claudinha, são gêmeos, mas não quer dizer que um e o outro sejam iguais. Eu não conheço os dois, mas eu não sei se ela pode educar os dois do mesmo jeito. Mas a gente tem que buscar a identidade de cada um e aplicar o amor na dose certa, a energia na dose certa, de acordo com o temperamento, né? E aí, o Dr. Steiner diz, não é botar uma camisa de força e obrigar um menino tímido a ficar extrovertido. Isso é um sofrimento. Respeitar o perfil e equilibrar, e dentro daquela realidade, fazer aflorar o que aquela pessoa tem de melhor, né? Trabalhar com união e reparação, buscando sempre a harmonização. Conclusão. Nós, criaturas humanas, somos hoje a soma do nosso passado mais a educação que recebemos no presente. E essa soma final reflete, define o nosso futuro, né? E aí, não só em relação a nós, como em relação aos nossos filhos, o sábio conselho de Abigail a Saulo. Não, aí ele já era Paulo. O trabalho dele, a dinâmica da vida dele, tinha que seguir esses itens. Amar sempre, claro. Trabalhar, fazer a parte que nos compete, o melhor que nós podemos fazer. Esperar, porque a gente planta semente hoje, não quer dizer que ela vai virar árvore amanhã. Então, é plantar sempre o bem e dar tempo ao tempo para que a resposta venha, né? E perdoar, porque
Olha a alteridade aí, né? Entender que as coisas são como são, que eu não mudo ninguém, nem circunstâncias, nem pessoas, né? E não deixar o caos se instalar na minha vida em função desses desencontros, dessas diferenças, né? Aqui é uma frase do Chico, que é uma verdadeira joia espiritual, né? Não se pode voltar atrás e mudar o que já aconteceu, mas sempre há a oportunidade de recomeçar e criar uma história feliz. Então, vamos dizer, eu tive um desencontro com uma pessoa e aquela pessoa saiu da minha vida, ou porque tomou outros rumos por força das circunstâncias, ou porque morreu. Então, por mais que eu queira consertar o nosso desencontro, tapar aquele buraco, não tem jeito. E aí eu vou perder a minha encarnação só falando, oh meu Deus, eu não consegui, oh meu Deus, eu e o fulano não fizemos o que a gente tinha que fazer. Não, é tomar consciência de que aquele trabalho não foi feito, mas abrir oportunidades novas para novos trabalhos e sempre procurar a cada dia novas oportunidades para fazer coisas boas para outras pessoas em outras circunstâncias. E podemos ter certeza, a palestra da Birtz, que o bem que eu fizer aqui, nessa outra circunstância, vai refletir naquele momento menos feliz que aconteceu no meu passado. E eu estou me preparando para, na próxima encarnação, poder refazer bem aquele trabalho. Quando o Ricardo fez uma palestra aqui para vocês sobre como fazer uma palestra, né? Vocês lembram que ele disse que no final a gente tem que ter uma cereja do bolo? Então é a minha cereja do bolo. Presente de despedida para vocês. É a historinha de um sábio que, numa determinada ocasião, recebeu um convite para fazer uma palestra sobre educação. E ele, muito gentilmente, falou que faria a palestra sim. E pediu 2 ou 3 meses de prazo para fazer. As pessoas que foram fazer o convite acharam aquilo esquisitíssimo. Pô, ele é tão competente, sabe tanto, por que tanto tempo para esperar para fazer a palestra, né? Mas, enfim, respeitaram, concordaram e marcaram a data. Quando chegou no dia da palestra, auditório cheio, o sábio entra com 4 caixas. E sem falar nada, ele abre o primeiro caixote e sai um cachorro. Aí ele abre o segundo caixote e sai um coelhinho. E na mesma hora o cachorro ataca o coelhinho e mata e estraçalha. Todo mundo fica chocado, o sábio não fala nada. Aí ele abre o terceiro caixote e sai outro cachorro. Abre o último caixote, sai outro coelhinho. E os dois começam a brincar bonitinho, bonitinho. Amiguinhos. Aí ele diz, isto é educação. Se funciona com os animais, imaginem com um ser inteligente. Então, é esse treinamento, esse condicionamento, essa repetição de conceitos de valores que vai apresentar o resultado. Encerrando, sem dúvida nenhuma, a vida fica mais bela quando nós escolhemos florir ao invés de ferir. Às vezes é difícil florir, quando a gente está recebendo uma grosseria, quando a gente está sendo bem tratada, bem compreendida, mas é sempre melhor. E aqui, a bibliografia. Bom, um beijo.